Opa, T4 aqui para mais um vídeo 7DS Origin e rapaziada, hoje eu tô aqui com um novo boneco, Soldado Anão número 27 de Liones, e hoje eu vou trazer para vocês tudo que vocês precisam saber para estar passando a nova raid da Aranha em 12 minutos e poder pegar os equipamentos nível 160, certo? Então vem comigo que eu vou explicar tudo. Começando pelo time que a gente estava usando, né? A gente tinha aqui o Dark, que estava vindo com um time de raio para Merlin dele. A Merlin dele tá P7, o resto tá todo mundo P5. Tava trazendo o Hendrickson porque ele esquipou Elizabeth, então ele não tem cura, e o Dragonite pelos debuffs. O Zanuto e o Blazing que estavam vindo de Meliodas, porque os Meliodas deles estavam mais fortes do que a Merlin também ali no P7. O Zanuto trazendo o Hauser e a Daisy para poder dar debuff, enquanto o Blazing estava trazendo a Gila para poder dar burst e a Elizabeth para poder estar curando o time. Eu fui de Scanor, porque ele estava mais forte do que o meu Meliodas e a minha Merlin, que tá P5, levando um time padrão, só com a Mane de luz para poder buffar o resto do pessoal, aumentar o dano crítico, o dano das ultimates. E o Godelli, que foi com o time padrão de raio dele também. Ele, no caso, foi com o Golter de cajado, né? Enquanto o Zanuto foi com o Golter do livro, que é muito importante o Golter do Grimório por conta da ult dele. Já avisando que não vale a pena levar mais de uma por conta do debuff. Quando você ulta com o Golter, você deixa o boss imune a outras ults, né, desse mesmo Golter, mesmo que seja de outra pessoa, outras ults do Golter do Grimório por 1 minuto. Então não vale a pena levar mais de um. Já nos sacramentos, para pegar o equipamento 160, a gente levou conclusão dentro de 12 minutos, os buffs dos bosses e os debuffs para o nosso time, certo? A gente não optou pelos de time de raio ou de fogo, porque a gente estava com times muito variados. Começando aqui a dungeon então, rapaziada, a primeira coisa importante de se notar é que os bosses dessas dungeons, eles podem aparecer em locais aleatórios, certo? Então a gente tem dois bosses, que são a Aranha Soldado e a Aranha Fêmea, que a localização deles no mapa fica variando. Eles podem aparecer ou onde era o antigo TP, né, que você quebrava a parede, podem aparecer direto quando você já abre e sai, podem aparecer lá perto do Golem de Gema. Então, esses dois bosses, eles têm uma localização que varia, mas sinceramente a gente pegou praticamente todas as variações enquanto a gente estava testando, a gente fez muitas vezes e dá para fazer esse tempo com todas. Sinceramente, você não precisa resetar para pegar uma variação específica, certo? Bom, começando aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer, como sempre, é sair, né? O boss, como eu falei, ele pode, em algumas vezes, já estar logo aí na frente, passando por esse corredor. Nesse caso, infelizmente, ele não estava. E aqui, galera, a gente já consegue ver a nossa primeira mecânica, certo? A parte mais importante que a gente vai ter nessa nova raid da aranha são esses braseiros que a gente pode estar acendendo, né? Então é muito importante a gente tentar acender o máximo possível deles, porque no começo a gente tem esses dois de raio, certo? A gente tem esse aqui e um outro um pouco mais à frente, que vai aparecer também, que eles mostram pra gente no mapa a localização de onde os boss estão, certo? Então depois de você ativar eles, você consegue apertar M para abrir o mapa, né? E aí aparece no mapa onde os boss estão para você ir, mas sinceramente você nem precisa tanto assim, se você só ir indo reto você eventualmente encontra eles. Mas é bom ativar porque isso consegue ativar o boss para você, né? Garantindo que ele vai aparecer tudo certinho. Continuando o caminho, então, a gente passa na próxima gimmick, que é aquela teia que a gente já tinha antes, que leva, né, para o corredor de lasers, só que dessa vez você só consegue quebrar ela com raio ou fogo. A maioria das coisas vocês vão perceber que só podem ser ativadas ou quebradas, né, com raio ou fogo, e aqui a gente vai seguindo, já quebra a segunda, e logo na nossa frente a gente já consegue ver o segundo braseiro, que vai mostrar pra gente onde tá o segundo boss, certo? Também de raio, então é só ativar ele. Lembrando que essa também é a segunda localização onde os boss podem estar aparecendo, certo? Você consegue ver também um ícone ali no canto que identifica, né, ele tem um íconezinho de boss que mostra aonde o próximo boss está, então depois que você ativa o braseiro, né, esses ícones vão aparecer. O caminho que você podia quebrar para o lado ainda existe, mas é importante que você venha aqui e quebre essa teia porque a gente vai entrar na segunda mecânica e particularmente a mecânica mais importante dessa dungeon, certo? Aqui ainda se mantém a mesma coisa, a escada com as bolas caindo, mas dessa vez quando você sobe, se você virar à esquerda, você vai ver um braseiro que só pode ser ativado com fogo, certo? E depois que você ativa ele, você recebe uma mensagem falando que um dos casulos da rainha desapareceu. Isso é muito importante, certo? Porque o que acontece? A gente vai ver que descendo aqui e seguindo nesse corredor tem outro desses braseiros de fogo, né? Os casulos, eles são uma mecânica de defesa do boss,
onde ela tem 5 casulos no total e a cada casulo ela recebe dano reduzido. A cada braseiro desses que você atinge, certo? Você ativa, ela perde um desses casulos, então é menos redução. Mesmo se você não ativar, você consegue quebrar eles, mas eles são muito resistentes, então acaba não valendo a pena. É melhor realmente ativar os braseiros e eles sempre vão estar no mesmo lugar, então vocês podem seguir o local dos vídeos que eles vão estar lá. Seguindo reto aqui, a gente veio olhar o próximo spawn, onde poderia estar, que era aqui esse cantinho, viu que não estava aí e continuou seguindo reto em direção ao Golem. O Golem ainda está lá, ele está sempre no mesmo lugar, mas a gente não vai entrar nele. Por quê? Seguindo reto agora, a gente consegue ver que o nome do boss já apareceu, né? Depois do corredor do Golem, tem o corredor onde o boss pode aparecer. Esse é o ponto de spawn mais longe, se não tiver nenhum dos outros, ela com certeza vai estar aí. E aí não tem muito erro, é só a gente matar, todo mundo tentando sincronizar os seus debuffs. E é aqui que o Golter do Grimório ele se torna mais interessante, né? A ult do Golter do Grimório, ela stuna o inimigo por 5 segundos, independente de quem é o inimigo, até mesmo se for um boss, e aumenta o dano recebido dele em 100%, né, durante esses 5 segundos. Então é muito importante você usar alguém com o Golter do Grimório e tentar timar isso com as habilidades de maior dano do seu time. A ult combinada, né, com o Burst da Merlin de Raio, a ult combinada do Meliodas e o Expandier, a ult do próprio Escanor, certo? Então sempre aproveitar esse debuff quando você tiver. E lembrando mais uma vez que você não consegue levar 2 Golters, porque depois disso o boss ele fica com um debuff amarelo ali na barra deles, vocês podem ter percebido que esse debuff dura 1 minuto e deixa ele 100% imune às outras ults do Golter. Até mesmo o mesmo Golter dentro de 1 minuto não consegue ultar o boss de novo se ele tivesse, né, redução de tempo de recarga suficiente. Rapidinho aqui, a gente já conseguiu matar o boss, ele quando estava quase morrendo botou o escudo, mas eu já avancei para ativar o próximo braseiro, que é só seguir reto aqui nesse corredor, você continua indo o mesmo caminho que você já estava, e chegando aqui no final para a esquerda você vai ter a teia onde tem um baú, e para a direita você vai ter essa aranhazinha com um braseiro de fogo. Ativa ele também, a mesma coisa, eu particularmente gosto de usar o E do Escanor para ativar porque é um pouco mais rápido, e logo em seguida a gente já vai voltar pro Golem, certo? O resto do pessoal já pode ir indo pro Golem, só uma pessoa precisa ir pro braseiro. Eu acabei me perdendo aqui no meio do caminho nessa run, porque é muito confuso. Os barris ainda estão ali, eles agora podem ser estourados só com fogo ou com raio, né? Ao invés de só fogo. E chegando aqui no Golem, onde eles já estavam, a mesma coisa. Pode ver que o Golter já tinha ultado, eles já tinham combado, tanto quando eu cheguei ele estava com metade da vida. Mas é sempre tentar fazer esse combo de todo mundo aplicar os seus buffs e seus debuffs. Lembrando uma coisa muito importante é que o Golem aqui ele tem as mesmas habilidades do Golem do setor 7. Então ele tem todas as 3 pedras, ele tem a explosão. Então é bom que você tenha o Golter ou algum outro personagem que tenha corta-cura, certo? Para poder estar agilizando. E seguindo reto aqui, a gente chega no último boss antes do boss final, né? Essa aranha soldado é o nosso outro boss que pode spawnar em lugares diferentes. Dessa vez ela estava aqui no ponto final dela também, que é o ponto original, né? Onde ela estava na raid antiga. E, na verdade, ela é o boss mais simples de você matar, ela é o mais fraco. É importante tomar cuidado para você acabar não caindo nesses ataques dela e tentar também cancelar essa corrida dela usando o tag se você conseguir. Aqui, infelizmente, todo mundo acabou esquecendo, então a gente perdeu um pouco de tempo nisso, mas é muito bom você conseguir fazer isso e, de novo, combando sempre com a ult do Golter para dar o máximo de dano possível. Aqui, depois de matar o boss, o resto do time vai matar alguns ovos que tem ao lado da entrada. A entrada para o boss agora ela é tampada e você tem que matar esses 2 ovos que estão sendo ligados por teias. Enquanto isso, alguém que esteja com personagem de fogo vem aqui para trás e ativa os últimos 2 braseiros da aranha, certo? Então o primeiro vai estar aqui em cima, a gente já ativa ele, e o segundo a gente tem que descer ali à esquerda. Aqui o Dark já estava tentando acender, né, com o T da Merlin, acabou não conseguindo, mas eu cheguei com o Escanor para poder combar. Toma cuidado para você não ser jogado lá para baixo quando aquilo ali explodir, tenta ficar perto desses cogumelos. E é isso, depois de ativar vai ser mais ou menos o tempo, né, dos seus aliados quebrarem os 2 ovos e abrirem, e a gente poder finalmente ir para o boss final. Chegando aqui, a Tofood já vai ter acabado, então é importante você repor ela. E aqui eles já estão quebrando, né, o último ovo que sobrou. Como vocês podem ver, só tem um casulo, né, aqui dentro, porque todos os outros a gente quebrou com os braseiros. E agora ela não tem a passiva lá em cima de redução de dano de ultimate. Aquela passiva de ataque e defesa, ela sempre vai ter no boss, porque é a passiva que a gente escolheu do Sacramento, certo? E basicamente aqui é isso, rapaziada, não tem muito erro, a mesma coisa das outras vezes no começo. Ela, quando dá essa corrida, sempre quando você entra, né, ela vai botar um shield, dar uma corrida, e sinceramente nem vale a pena você bater nela, só destrói o casulo e desvia porque ela dá muito dano.
Tirando isso, ela também tem um ataque novo, que é uma giradinha que ela dá no chão, ela usa bastante, e isso acaba dando bastante dano também, então toma cuidado se você não tiver como Elizabeth. E o veneno que ela jogava antes, que agora te corrói muito rápido. Quando ela sobe, ela ainda coloca aqueles ovos, ainda é a mesma coisa, você tem que quebrar 3 desses ovos, né? Só que agora eles são muito mais resistentes. Então pode gastar suas skills, pode gastar as suas ults, não tem problema, porque senão você não vai conseguir quebrar. Lembrando que ativar o Burst ajuda bastante a você fazer isso mais rápido, certo? Pode ver até que o Zanuto acabou usando a ult combo dele para quebrar um dos ovos ali para garantir que a aranha ia descer. Depois disso, ela passa alguns segundos no chão, onde a gente vai estar reaplicando os nossos debuffs e buffs, né? O Q da Manny, aplicar o Burst da Merlin de novo. A Merlin que tá aplicando muito Burst com essa roupa nova, mesmo estando P5, né? Não P6, onde ela ganha o Burst. E mesmo assim, ela consegue agilizar bastante, tá muito rápido. Aqui o Golter já usa a ult dele quando todo mundo tem as coisas. Eu não tinha todas as orbes, então não vou dar tanto dano assim. Mas as outras Merlins todas ultaram combo e a gente conseguiu tirar muita vida muito rápido. E aí a aranha entra na fase 2, certo? Quando ela chega nessa vida, ela vai usar mais alguns golpes e depois ela vai pular pro meio da arena. Depois que ela pular, ela vai subir pro teto e essa é uma das partes mais complicadas que tem. Ela é simples, porém difícil, né? Ela começa a soltar essas rajadas e junto com elas começa a ter algumas explosões no chão. E é muito importante que você desvie porque essas explosões elas dão muito dano, te jogam pra cima e se você tomar uma delas provavelmente você vai morrer porque ela vai ficar spamando várias embaixo de você. Nessa daí eu tomei uma, mas como ela tava no fim do combo eu dei sorte, mas o Godelli ficou com 1 de vida e o Dark e o Zanuto morreram. Mas mesmo assim a gente vai conseguir terminar, né, dentro dos 12 minutos. A gente não tem mais o Golter do Grimório, que ampliava muito o nosso dano, porque o Zanuto morreu. A gente também não tem a Merlin P7 do Dark, mas mesmo assim, o Meliodas, a Merlin P7 do Godelli, né, e o meu Escanor vão ser o suficiente para estar dando esse dano aí antes dos 12 minutos. A gente vai de novo estacando os debuffs, tomando muito cuidado. Quando a aranha ela dá esse giro, se você não tiver uma cura ou uma Elizabeth perto de você, tenta desviar e depois volta, e ela reaplica o shield. Esse shield, para você tirar ele, você precisa de burst, pode ser de fogo ou de raio, e bater muito nela. Mas como a gente escolheu o sacramento que aumenta a eficiência de shield, fica muito difícil de tirar. Então, sinceramente, só estaca o que você precisar estacar, suas orbes, sua tag, e espera, porque sempre que ela usar esse shield, ela vai dar essas 4 a 5 corridinhas e depois vai ficar parada. Ficou parada, a gente reaplica tudo que a gente precisa, e aí sim, agora a gente vai finalizar ela, né? A gente vai aplicar o Burst com a Merlin, vai ter todas as orbes para ultar com o nosso Escanor, então a gente traz a ult grátis da Merlin, né? Que a gente ganha na passiva, junto com o buff da roupa, a gente aplica, né, para pegar a passiva do Escanor, ulta, dá bastante dano, e aí o Blazing e o Godelli vão finalizar aqui com os personagens deles, certo? Lembrando que mesmo ela com pouca vida é sempre bom você ir para longe, porque se você perceber, ela agora tem mais uma stack de ataque e defesa. Sempre que alguém morre, ela ganha mais stacks de ataque e defesa, cada uma dá 20%, e isso acaba deixando ela muito mais tanque e causando muito mais dano. Mas enfim, é basicamente isso. Não tem muita mecânica, como por exemplo o Taranis, a gente conseguiu fazer em 10 minutos e 50. A única coisa importante aqui é você realmente ativar os braseiros, porque pode parecer bobeira, mas esses casulos dela dão muita resistência e eles são muito tanques, então você acaba perdendo muito tempo para quebrar. Vale muito mais a pena uma pessoa ir com um boneco de fogo, nem que seja uma própria Merlin, e usar o T dela, né, para ativar, e ir ativando esses brasões de fogo para você poder estar reduzindo a redução do boss e causando mais dano desde o começo. Quanto aos outros bosses, eles não têm nenhuma mecânica, tirando, né, como eu falei, o local onde eles spawnam, e aí para isso você ativa os brasões de raio, que vai spotar eles no mapa, mas mesmo se você não spotar, você ainda consegue encontrar eles, certo? Teve uma vez que a gente acabou skipando um dos braseiros e o boss apareceu mesmo assim, então eu acho que não é obrigatório você ativar eles, certo? Mas basicamente é isso. Falando aqui agora sobre os personagens DPS, esses são os principais, né, que a gente viu. São a Merlin, por conta, né, da fraqueza de raio, o Escanor, por conta da fraqueza de fogo, e o Meliodas, porque ele é o Meliodas, né? Então, bom, ele é o faz-tudo do jogo. E como é que funciona, pessoal? Se todos estiverem com o mesmo nível de ult, vocês sempre vão priorizar a Merlin, certo? Ela vai ser quem vai dar mais dano na sua versão de raio. Agora, se a sua Merlin tá P5, mas o seu Escanor e o seu Meliodas estão P7, aí sim você vai querer jogar de Meliodas porque ele é mais forte que o Escanor.
O único jeito de você usar o Escanor e ele valer a pena é se ele tiver P7 enquanto o Meliodas e a Merlin estão P5, ou se ele tiver P10 enquanto o Meliodas e a Merlin estão P7. Tirando isso, né, você vai querer jogar com eles. Então a ordem que você vai querer usar aqui vai ser basicamente pelo número, né, do seu potencial, mas sempre priorizando primeiro Merlin, depois Meliodas e por último o Escanor. Mas basicamente é isso, tentei trazer para vocês aqui tudo que a gente descobriu até agora, tudo que a gente usou, né, das mecânicas para poder facilitar a aranha, as comps, os debuffs que a gente trouxe para estar podendo agilizar e fazer no menor tempo possível. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário se você tem alguma sugestão ou alguma coisa que eu não falei aqui nesse vídeo e falou, até a próxima!